Meu nome é Vanessa e hoje eu vou apresentar o esqueleto axial e apendicular e a classificação dos ossos. O esqueleto, para fins descritivos, ele é dividido em duas partes, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele forma o eixo, a linha central do corpo, enquanto fazem parte do esqueleto apendicular os membros superiores e membros inferiores. Então, vamos ter uma visão geral de quais ossos fazem parte de cada um desses esqueletos. O esqueleto axial ele é formado pelos ossos do crânio, pela coluna vertebral, pela caixa torácica e pelo osso externo. A caixa torácica ela é formada por ossos chamados costelas e nós temos 12 pares de costelas. Então, 12 costelas de cada lado, sendo que as 7 primeiras costelas são chamadas de vergadeiras, porque cada uma delas possui uma cartilagem própria que as liga diretamente ao osso externo, que é esse osso central aqui que fica na parte anterior do tórax. Depois das 7 costelas verdadeiras, nós temos 3 costelas falsas. Isso porque as suas cartilagens elas não se ligam diretamente ao osso externo. As cartilagens de cada uma dessas costelas, elas ficam ligadas às cartilagens da costela imediatamente superior a ela. Então, dessa maneira, essas cartilagens elas se unem para depois, de uma forma indireta, se ligarem ao osso externo. Por último, nós temos 2 costelas chamadas de flutuantes. E elas são assim chamadas porque elas não possuem cartilagens e elas não se ligam ao osso externo, esse osso aqui da frente. Elas estão localizadas apenas na parte posterior do tórax. Todas as costelas do nosso corpo estão ligadas aos ossos da coluna, que nós chamamos de vértebras. Então, vamos dar uma olhadinha nas vértebras agora. A coluna vertebral ela é formada por 26 ossos. 24 deles são ossos chamados vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais, localizadas nessa área do pescoço, 12 vértebras torácicas que se ligam às costelas e 5 vértebras lombares. As vértebras recebem seus nomes graças à sua localização e posicionamento dentro da região em que estão. As vértebras cervicais são chamadas de C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, sempre de superior para inferior. As torácicas são chamadas de T1 a T12 e as lombares de L1 a L5. Logo após a última vértebra lombar, a L5, nós temos um osso maior, triangular, chamado sacro. Imediatamente após o sacro, nós temos um osso menorzinho, chamado cóccix. Esse, então, são os ossos que fazem parte do esqueleto axial. Os ossos do crânio, as costelas, o externo e a coluna vertebral. Vamos conhecer agora os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele é composto pelos ossos dos membros superiores, membros inferiores e das estruturas que ligam esses membros ao esqueleto axial. Estrutura essas chamadas de cíngulos ou cintura. Então temos o cíngulo do membro superior e o cíngulo do membro inferior. Fazem parte aí do cíngulo do membro superior a escápula e a clavícula. Já o membro superior ele é composto pelo osso do húmero, no braço, pelo rádio e a una, no antebraço, pelos ossos do carpo, localizado na base da mão, próximo ao punho, pelos metacarpos e pelas falanges que estão no dedo. Já nos membros inferiores, nós temos o cíngulo do membro inferior, composto pelo osso do quadril, que por sua vez é formado por 3 ossos, o ilho, o isque e o pubis. O membro inferior ele é formado na coxa pelo osso fêmur, na perna pela tíbia e fíbula, e na articulação dos joelhos nós temos a patela e no pé temos os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges, assim como nas mãos. Os ossos do corpo também podem ser classificados de acordo com seu formato, já que nós temos uma grande variedade em seus formatos. Eles são classificados em ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, ossos sesamoides e ossos pneumáticos. Ossos longos são aqueles ossos onde seu comprimento é maior que a sua largura e sua espessura, como o fêmur, por exemplo.
Os ossos curtos são aqueles onde o comprimento, a largura e a espessura são semelhantes, como os ossos do carpo, por exemplo. Nos ossos planos, o comprimento e a largura são semelhantes, mas a sua espessura é bem menor que as outras duas medidas. A escápula é um bom exemplo de um osso plano. São classificados como ossos irregulares aqueles em que o seu formato não se encaixa em nenhum dos padrões pré-determinados, como por exemplo as vértebras. Os ossos sesamoides são ossos arredondados e que estão inseridos dentro de tendões. O maior osso sesamoide do corpo é a patela. E por último, os ossos pneumáticos são ossos que possuem cavidades preenchidas por ar. No ser humano, os ossos pneumáticos ficam localizados no crânio. Terminando então, o nosso esqueleto é dividido em esqueleto axial e apendicular. O esqueleto axial é formado pelos ossos do crânio, pelos 12 pares de costela, sendo elas as 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes, pelo osso externo, pelos ossos da coluna vertebral, que são as 7 cervicais, as 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, o osso do sacro e o osso cóccix. Já o esqueleto apendicular ele é formado pelos ossos do membro superior e inferior, pelos seus cíngulos, que é também chamado de cintura, já ouvi falar também, e fazem parte do cíngulo do membro superior, a escápula e a clavícula. Os membros superiores são formados no braço pelo húmero, no antebraço pelo rádio, pela una, na mão pelos ossos do carpo, pelos metacarpos e pelas falanges. Fazem parte do cíngulo do membro inferior os ossos que compõem o quadril, que são o ilho, o isquio e o pubis. Já o membro inferior é formado na coxa pelo osso do fêmur, na perna pela fíbula e a tíbia. No joelho nós temos a patela, nos pés pelos ossos do tarso, metatarso e pelas falanges. Então esses são os ossos do nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado e obrigada.